Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais uma análise espiritual que eu sei que muita gente aqui gosta, mas eu trouxe um canal diferente. Um canal que me foi indicado por, obviamente, vocês, meus queridos inscritos, e que traz um conteúdo interessante para a gente poder analisar. Ele é muito parecido com Assombrados de Portugal, só que dessa vez eles são da Espanha, de la Madrid. Eu trouxe aqui os chamados Buscadores de Almas. Oh, meu Deus! Eu não sei o que se trata. Eu peguei um vídeo chamado La Casa de la Atormentada. Olha só, olha o tio Spook, lo poliglota. Sí, por supuesto. Mira. La Casa de la Atormentada. E nós vamos analisar juntos para ver o que é isso, tá? Pelo visto são 3 partes, 3 episódios. Vai ser uma saga? Não sei. Eu vou fazer a primeira análise. Se vocês acharem que vale a pena, tiver muito like, tiver muito comentário legal, tiver gente falando, pô, faz a segunda parte, eu vou trazer a segunda parte, tá? A priori eu não sei o que se trata, tá? Tá carregando aqui o player, a gente vai ver junto. São 30 minutinhos de vídeo. Lembrando, eu tenho uma máquina aqui fotográfica. Essa máquina fotográfica ela é filmadora, então ela vai filmar meia hora e vai desligar, tá? Então vão ter só alguns pequenos cortes por causa do timing dessa máquina, tá bom? Senão eu faria ele direto se fosse 10, 15 minutos de vídeo. Mas, né? A gente tem que editar por causa do corte que a máquina faz. De resto, meus amigos, não se esqueçam de ir lá na lojinha do casassombradas.com.br. Tem produtos muito legais para vocês. Tem os... Cadê? Los universitários. Mira, los universitários. Tá? Esse aqui é meu. Tá? Por que é meu, T-Spook? Por que você não bota para vender? Porque ele veio com um defeito de fábrica aqui. Ele não tem la cabeça. Tá? A cabecinha dele caiu. E como eu sei que a maioria dos inscritos aqui se importam com detalhes e tudo mais, eu não me importo, ele continua sendo o universitário de T-Spook, tá? Então, fica aí a critério de vocês. Esse aqui é meu, tá com a cabecinha quebrada, mas não importa é o que pode ser por ustedes. Bora pro vídeo. Nos encontramos en el lugar del misterio. Hoy Buscadores de Almas se ha trasladado a una finca emblemática en la zona, La Llorona, una finca única en Andalucía donde ocurren fenómenos paranormales. Normalmente dicen que se escuchan los lamentos y gritos de una mujer. Bom, está em espanhol, tá? Eu não encontrei ele com legenda em português, mas ele fala que tem um lugar lá na Espanha que que acontecem fenômenos paranormais. E esses fenômenos paranormais, um deles é que você consegue escutar um choro de uma mulher chamado El Llorona. ¿Es cierto la historia de la Llorona en esta finca? Hombre, Iván, lo tenemos confirmado por los guardas de la zona, porque aunque sea una finca que está deshabitada, lógicamente las tierras son de cultivo. Nos confirman que es cierto que se escuchan esos lamentos. Os guardas locais, eles, dentro desse lugar que ele fala, escutam realmente esses choros. Eles confirmam que existem esses choros de uma mulher. ¿Cabreros de aquí que dicen que escuchan lamentos en esta finca es de la Llorona? Pues Iván, yo creo que si la finca le pusieron La Llorona es porque realmente se escucha esos lamentos. Y a la pregunta que tú me haces de los cabreros, es cierto que estuvimos hablando con algunos de la zona y nos decían que esto era un punto caliente o energético de fenómenos paranormales, porque incluso dentro del pueblo y en la finca ocurren fenómenos paranormales, pero eso lo iremos viendo a lo largo de la 7ª temporada. Pero sí, yo confirmo, y es de las pocas veces que lo digo, confirmo lo que ocurre en esta finca. De novo, ele diz que existem comprovações que foram gravadas aí, que ele vai mostrar ao longo desta temporada desse novo canal, e que comprovam o surgimento de fenômenos paranormais. Si no tienen ninguna pregunta más que hacerme, Iván, que quieren saber si es cierta la historia o no, acompáñenme.
Bueno, pues nos encontramos en la primera planta de este edificio. Fue una antigua venta y aparte una finca donde vivían del ganado. Hoy día es de labranza, pero la finca está en desuso. Nosotros esta noche, Iván, vamos a intentar, no se puede decir la palabra confirmar lo que ocurre en un lugar hasta que no se vienen varias veces o más, ¿no? Pero hoy, nuestra primera vez, vamos a intentarlo. Y queremos agradecerle a la vigilancia de toda esta zona y a la Guardia Civil por colaborar con nosotros y permitirnos de que nosotros estemos aquí tranquilamente grabando. Exacto, porque es muy importante decir que toda esta zona está muy vigilada y aparte lo decimos porque la primera vez que estuvimos aquí, la Guardia Civil, etcétera, etcétera, estábamos haciendo un directo y vinieron a ver quién estaba en este lugar porque era un punto donde los malhechores se reunían para muchísimas cosas que nos vamos a decir. Bom, ele fala que o lugar é um lugar abandonado, é um lugar que existiam pessoas residindo, mas que ele acabou ficando abandonado e graças ao auxílio da Guarda Civil e de outros mecanismos aí que eles acionaram, conseguiram realizar a gravação porque o receio era que existissem pessoas cruéis, pessoas com intenções cruéis que poderiam estar aí dentro e fazer mal à equipe. Então eles pediram auxílio da Guarda Civil e eles verificaram o ambiente e o ambiente está propício a. Ainda bem que eles não precisaram usar airsoft, né? Así que queda esos agradecimientos dichos y nosotros nos adentramos ya en este lugar. Primero, como vamos a hacer a lo largo de toda la séptima temporada, sin ningún tipo de aparato, solamente con el sonido de las cámaras. Tem duas figuras aqui já na imagem. Oh, que legal. Os caras vão fazendo a tomada, vão levando a câmera assim e aparecem os caras. Aqui, ó. Aqui já tem um. E aqui tem outro. Tá? Tem duas criaturas. Uma aqui e uma aqui. Certeza. Aqui tem o espírito de uma mulher. Aqui tem o espírito de uma mulher. Muito legal. Muito legal. Tá aqui.
Bueno, pues estamos en la planta baja, estamos en lo que era la recepción de esta venta. O interessante é que eles vão começar a usar só as percepções, né? Então eles querem desenvolver as percepções para poder sentir entidades, eles não vão usar nenhum recurso, né? Geralmente os caçadores de fantasmas gostam daquelas porcarias, daqueles detectores que nunca funcionam, né? Como é que era o nome? K2, essas porcarias, não funciona isso daí. A melhor coisa para ter realmente a habilidade de poder sentir essas entidades é você ter um médium, ter um clarividente, ter um sensitivo de alto nível junto à equipe, para que ele possa demonstrar os lugares onde existem as energias ruins. Somente o ouvido humano pode detectar percepções? Não. O que vai determinar as percepções está além do ouvido humano. É o que nós chamamos de corpo de energia. O corpo de energia, à medida que eles vão realmente sentindo a necessidade de aguçar o ouvido, falando, existe alguma coisa aqui que eu preciso detectar, eu preciso sentir, eu preciso vivenciar, quem vai determinar isso é o corpo de energia deles, e não o ouvido, tá? O ouvido humano, infelizmente, não foi feito para detectar todos o range, ou seja, toda a amplitude de captação de ruído, tá? Obviamente, se a gente conseguisse captar de 0 até 20 mil Hz, nossa, nós seríamos malucos, porque a gente escutaria uma agulha caindo no chão, o espirro do prédio do lado, do vizinho, né, do prédio da frente, a gente conseguiria ter uma abrangência insana de frequências. Então é interessante a utilização de gravadores que sejam realmente hábeis na captação de ruídos. Hoje em dia, eu acho que a maioria trabalha em 20 Hz a 20 mil Hz, mas existem gravadores que podem chegar, até mesmo fones de ouvido que são mais sensíveis. Eu tenho um da Sennheiser que consegue captar 16 Hz até 24 mil, 26 mil Hz. Ou seja, já sai do padrão. Então nós temos aí uma abertura de frequências que você consegue detectar presenças. Eu utilizo um gravador sensível digital para poder captar essas presenças, e esse gravador digital com o low cut acionado, ele consegue sim abranger sons que eu nunca imaginei que estivesse acontecendo na minha casa, tá? Então acho interessante eles trabalharem muito os gravadores. Nos vamos a mantener completamente en silencio y solamente vamos a hacer una pregunta. Tá, não tem ninguém aí na sala com eles, tá? Não tem ninguém. Esse lugar abandonado, ele é curioso, mas ele não tem muitas manifestações espirituais, por incrível que pareça, tá? Geralmente as manifestações mais violentas ficam em lugares onde acontecem mortes, tipo próximos de cemitério, lugares onde tem abatedouro, lugares mais violentos. Se eles pegam, por exemplo, uma casa que foi um comércio e está abandonada no meio do nada, é muito raro ter certas presenças, tá? Nesse caso, ao redor deles, não tem nada, não vai ter nada. ¿Hay alguien que nos esté escuchando? Si es así, ¿puede dar un golpe? Alguém que está nos escutando, se realmente tiver, por favor, faça um barulho. O interessante quando eles fazem esse tipo de processo, eu sempre falo nos meus vídeos, é que qualquer coisa que estiver ao redor vai levantar a cabecinha dizendo "What?", né? O famoso, tem alguém aqui? Ué, eu escutei uma voz? Tem alguém que está me atraindo, tá? Não somente, obviamente, com a fala ele vai atrair alguém, mas o corpo de energia dele, quando ele joga a intenção de eu quero que alguma coisa se manifeste, tende a acontecer algumas coisas, sejam barulhinhos, estalidos, ou ele sente uma presença um pouco mais agressiva, mas nesse lugar eu acho que não existem presenças tão agressivas assim. Vão ter mais espíritos e vultos, mas até agora ninguém se manifestou. Eu acredito que nos andares de cima deva ter mais coisa.
Não, é impressão. No sé si David, que está con la cámara 2, ha escuchado andar ahí atrás. Ahí en esa habitación así, La ha escuchado, ¿no? en esa habitación. Un lugarito, ¿no? Tem ninguém aí. Na sala, perto deles, não tem ninguém aí. Eles estão com a impressão que alguma coisa aconteceu na sala do lado. Na sala do lado, eu acredito que aqui seja um corredor à direita, tá? Então aqui deve ter um corredor, tá? À direita, eu acho que deve levar para algum outro cômodo. Vamos ver. Se eu tiver certo, pode ser que ocorra uma manifestação de um espírito feminino no canto à direita. Lembrando, na sala onde eles estão não existe nada. Ao redor deles pode acontecer manifestações, mas acho que lá em cima é um lugar mais propício. Nesse corredor existe uma pequena percepção de um espírito feminino à direita. Muy de lejos, muy de lejos. Ponte tú aquí, Iván. Aonde ele está, por enquanto, ¿Hay alguien aquí en la cocina? na cozinha. Que provavelmente eu acho que é o que ele fez. Acho que ele seguiu o corredor e entrou à direita. Não, não tem ninguém aí. Não tem ninguém aí. Mas Si hay tem... alguien aquí, puede dar un golpe. Existem dois espectros que estão olhando para eles. Existe um espírito de uma mulher que está olhando, mas geralmente eles olham de um cômodo de diferença, tá? E Existe um espírito de uma mulher que está olhando para eles e um vulto, né? Que seria alguém que está começando a entrar na escuridão, se transformar num obsessor, está olhando para eles também. A mulher é mais tranquila para se comunicar, o vulto não. O vulto ele é um pouco mais rápido que essa mulher e está bem incisivo sobre esses rapazes. Ele está olhando assim de rabo de olho dizendo: o que é isso que está acontecendo onde eu estou? O que é isso daqui acontecendo na minha casa? Sabe, ele é mais agressivo. ¿Por qué se escucha los gritos y lamentos de una mujer en esta casa? Assim, meu jovem amigo, não existem gritos de lamentos nessa casa. Não existe, tá? Essa mulher que tá aí, ela não grita, tá? O que vocês estão escutando é algum efeito de vento, algum ruído do encanamento, alguma coisa assim, porque não existe gritos de mulher. A mulher, esse espírito feminino que tá aí, tá absolutamente lúcido sobre suas condições, ou seja, sabe que é um espírito, sabe que morreu, sabe como morreu e não grita. Não grita, tá? Não grita. Esta señora, que los vigilantes y los cabreros de esta zona escuchan lamentarse, ¿se encuentra aquí ahora mismo? ¿Puede dar un golpe? Tá, eu vou só deixar claro. Existe uma figura que tá no reino dos bestiais, tá? Eu não sei se eles vão assistir meu canal, mas a maioria dos meus inscritos conhecem essa ideia. Então você tem os espíritos, você tem os vultos, né, que seria a passagem do espírito para o lado, né, das sombras. Depois você tem os obsessores, as criaturas mais agressivas que nós chamamos de bestiais. E existe uma criatura em específico que eu já mencionei em vídeo, que é um bestial feminino, que é chamado de Screamer. O Screamer, ele grita sim, mas ele grita por território. O que é gritar por território? Se eles entram num cômodo onde possuem um Screamer, o Screamer ele vai dar um grito tão forte no ouvido deles para que eles saiam do lugar,
que eles vão escutar, tá? Mas eles podem escutar com a mente, não necessariamente com o ouvido humano. Se eles escutam com a mente, obviamente que eles vão ter essa percepção. Mas eu duvido, tá, que os seguranças realmente escutaram isso. Eu acho que é uma história de folclore, tá? Honestamente. Espírito não vai gritar, mas essas criaturas vão por território, tá? Quando eu faço as minhas limpezas de casa, eu sempre mostro que quando nós entramos em certos cômodos, temos que entrar com muito cuidado, porque não sabemos o que está lá dentro. Sejam as criaturas que pertencem àquela família, as criaturas que hoje pertencem àquela casa, ou realmente o histórico daquele lugar. Existem seres que habitam as casas que são mais antigos, já que a casa não é nova, e quando a casa é nova, ela é influenciada pelos moradores e pela energia dos vizinhos do bairro e etc. Esses screamers, eles agem de uma maneira violenta, então você tem que tomar muito cuidado ao olhar, adentrar e poder ir devagar ganhando espaço. Aqui, eles entraram na sala sem nenhum recurso, simplesmente entrando, tomaram a sala dizendo, estamos na sala, vamos começar por aqui. E quando a gente encara um lugar que é abandonado, não é assombrado, tá? Abandonado, nós temos que ter muita cautela, porque não sabemos o que vamos encontrar, tá? Então nessa casa você tem que começar a entrar bem devagar, você tem que olhar os cômodos, você tem que ter uma pessoa mais sensitiva. Aqui embaixo não existe nenhum screamer, não existe nenhuma criatura que poderia causar isso. Nos cômodos de cima ainda vamos ver. Ó, isso aqui é interessante pra caramba, tá? Eles não perceberam, eles deveriam ter visto o meu canal antes, viu, amiguinhos da Espanha? Prestem atenção, talvez vocês tenham acesso ao vídeo, eu vou colocar o vídeo na descrição. No minuto, mais ou menos 10:04, 10:03... tá? Vocês escutam um tum-dum. E a imagem dá uma desfocada. Nós que analisamos esses efeitos há um tempo, sabemos que quando eu faço, por exemplo, o processo de expurgo na minha casa, ou eu faço as análises dos EVPs, esse tipo de manifestação do tum-dum e a câmera desfocando tende a representar realmente um processo de manifestação de energia ao redor. A manifestação de energia, como eu explico nos meus EVPs, é quando existe uma energia sendo formada por meio de uma irritação, inquietação ou uma atividade paranormal que está por acontecer. Um espírito você consegue fazer com que ele fique nervoso e irritado, porque são emoções que nós chamamos de baixas emoções ou emoções inferiores, tá? Essas emoções inferiores geralmente ainda habitam o corpo de um espírito que está perdido, porque ele carrega dor, amargura, solidão, tristeza, sentimentos ruins que ainda fazem com que ele fique preso à vida. Muito bem, esse fenômeno do tum-dum é um fenômeno que nós captamos em nossos EVPs, tá? Vocês podem assistir a playlist lá dos EVPs, geralmente é isso que comprova a existência de uma energia mais forte. O desfocar da câmera também, por quê? Aparentemente, quando acontece de uma manifestação de uma energia mais densa, a câmera, como é uma câmera de alta qualidade que eles utilizam, claramente, ela tem um processo do que? De autofoco. Esse processo de autofoco, quando entra uma outra energia ou uma figura junto, ela vai ajustar à medida que entra uma outra pessoa, seja na frente ou atrás. Então ela vai regulando o autofoco. Isso daqui vocês também já viram no meu testando demo, quando eu faço aqui em casa, ou outros vídeos quando eu faço os testes aqui em casa, ou até mesmo o fantasma em minha casa, que vocês percebem que existe algo acontecendo. Então a câmera dá aquela desfocada e volta o foco, e vocês escutam um tum,
tum, tum, tum, que são esses sons. Isso comprova a existência de uma energia diferente, uma energia que pode ser considerada uma energia espiritual. A questão é, ou a energia do corpo de energia dele, que está se expandindo à procura de sensações, ou alguma energia de um espírito, uma entidade que está se fazendo presente. Nesse caso, aqui perto dele, não existem espíritos. Não existe nenhuma entidade que está ao redor dele neste exato momento. Então pode ser a energia dele mesmo, ou alguma energia que está atrás do rapaz da câmera, que está começando a influenciá-los. Mas, de novo, ele deveria estar usando uma outra câmera para filmar o cara também. Si os estamos molestando, ¿podéis hacer algún tipo de ruido y nos marcharíamos? Nada. Pelo menos os caras estão sendo honestos, tá? Não está acontecendo nada, eles só estão escutando. Isso é bom, tá? Tem muitos canais que trazem eventos lúdicos, né? Fogos de artifício, trazem uns negócios que não tem nexo. Os caras estão agindo de boa fé, eu acho muito legal esse tipo de coisa, tá? Realmente eles estão querendo vivenciar a energia dos espíritos, vivenciar esse fenômeno. Isso é muito, muito legal. Bueno, Iván, pues de momento no hemos tenido ninguna respuesta. Las cámaras no sé si... Olha lá, eu acertei. Tem um quarto à direita. Que nosotros con nuestro... A questão é o seguinte, esses espíritos eles são muito difíceis de serem captados ou percebidos, principalmente com pessoas que não têm a percepção da existência deles. Quando você é um médium ou um clarividente, você aponta para o espírito e fala, eu sei que você está aí. E o espírito se rende, falando, ok, você me pegou, vamos conversar. É mais fácil o acesso. Nesse caso, quando as pessoas não têm esse acesso, fica mais difícil eles ficarem presos. Então o que acontece? Ele entra no cômodo, o espírito sai. Ele entra num outro cômodo, o espírito entra no outro, entendeu? Então fica aquele joguinho de cabra cega. Porque o espírito ele não quer se manifestar para ele, ou ele não quer conversar. Então ele fica sempre em um cômodo de distância. Então ele vai ficar num cômodo de distância escutando ou prestando atenção no que vocês estão falando, tá? E isso é importante. Então fica muito difícil esse jogo de cabra cega. Mas vamos ver o que eles vão encontrar. Vamos lá. Oído no podemos captar. Vamos a subir a la planta primera, que es donde se celebraba, donde tenían las mesas, etcétera, etcétera. Y vamos a intentar con la Scribo entrar en contacto con ellos. Quiero decir que a pesar de que fue una venta, donde esto estaba ubicada, fue reforma de la finca. Todo esto era una finca colindante que luego verán ustedes más adelante, y esta parte se rehabilitó para una pequeña venta, pero que realmente está construida o está reformada dentro de lo que era la finca, como bien nos contaba. Vamos a poner el equipo. Sí. Y vamos a ver qué ocurre. Como ustedes están viendo, en esta temporada estamos intentando cambiar un poco la forma de investigar. Espero que a ustedes les guste más. Y como bien dije al principio, en el capítulo primero de la temporada, de la 7ª temporada, Iván va a ser el encargado de hacer esas preguntas que ustedes, en el momento que empieza una investigación, se plantean.
Bom, meus amigos, vamos fazer o seguinte. Já deu aqui uma meia horinha de vídeo, tá? Eu acho interessante a gente continuar isso aqui no dia seguinte, ou seja, vamos fazer mais um dia de análise desses buscadores de almas, senão o vídeo vai ficar aqui muito grande, tá bom? Então, vamos dar essa pausa e eu vou continuar aqui a partir dos 13 minutinhos, porque daí a gente já vai para a reta final e vamos ver o que eles vão encontrar, tá bom? Então eu vou vê-los então na continuação de Los Buscadores de las Almas e vejo vocês então daqui a pouquinho. Bons sustos a todos nós.